Os moluscos são animais principalmente aquáticos e de vida livre. O filo dos moluscos, também conhecido por classe molusca, reúne todos os animais de corpo mole invertebrados, que muitas vezes são encontrados cobertos por conchas, que garantem sua proteção. Esses animais apresentam um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça são encontrados os órgãos dos sentidos. O pé é responsável pelos movimentos. Em alguns animais, como o polvo, pode ser substituído pelos tentáculos. A massa visceral é onde encontram-se todos os órgãos. Muitos moluscos aquáticos se alimentam de pequenas algas que ficam presas às rochas e também de pequenos organismos. Outros são carnívoros e chegam a se alimentar de animais de porte considerável, como ouriços, estrelas do mar e até mesmo outros moluscos. Porém, alguns são filtradores e retiram pequenas partículas orgânicas diretamente da água. Os moluscos terrestres, em sua maioria, se alimentam de pequenas plantas, como gramíneas, ou de partes, como folhas e flores, de plantas de maior porte. O sistema digestório dos moluscos é completo, ou seja, eles possuem boca, ânus, esôfago, estômago e intestino. Na boca da maioria dos moluscos não filtradores existe uma estrutura chamada rádula. A rádula assemelha-se a uma língua com inúmeros dentículos de quitina, que raspam as superfícies retirando o alimento. Na boca dos cefalópodes há uma espécie de mandíbula, também quitinosa, que funciona como uma prensa para segurar o alimento. Da boca, o alimento segue pelo esôfago até atingir o estômago. No estômago, existe uma região glandular que secreta enzimas digestivas. Após o estômago, há um intestino longo e enrolado, que por fim desemboca no ânus. Os moluscos possuem um par de estruturas especializadas para excreção. São os metanefrídeos. Esses órgãos filtram as substâncias tóxicas do sangue, bem como reabsorvem aquelas que ainda podem ser aproveitadas. Respiração nos moluscos. Os moluscos podem respirar por via cutânea, branquial ou pulmonar. Em grande parte, esses animais possuem a membrana do manto bem vascularizada e com isso é possível ocorrer as trocas gasosas necessárias entre a água e o sistema circulatório. Entretanto, nos moluscos terrestres a cavidade do manto geralmente é preenchida com bastante ar e trabalha como se fosse um pulmão. Nos moluscos de água, analisa-se no manto lâminas muito irrigadas por vasos sanguíneos, originando assim as brânquias nesses animais. Sistema circulatório. Na maioria dos moluscos, esse sistema circulatório é do tipo aberto, uma vez que o sangue não circula apenas dentro dos vasos. Nesse tipo de sistema circulatório, os vasos terminam em lacunas entre os tecidos e o sangue extravasa e circula por entre as células. Depois, o sangue volta para os vasos e vai ser oxigenado nos pulmões ou brânquias. Já nos cefalópodes, lulas e polvos, o sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos. Sistema reprodutor. Os moluscos apresentam reprodução sexuada, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos apresenta sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação interna, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Os moluscos são animais que apresentam grande diversidade de formas e tamanhos. Eles se distribuem em 3 classes principais: gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Gastrópodes representam o maior grupo dos moluscos. Nesse grupo estão os moluscos que possuem concha em espiral constituída por uma única peça e são os animais invertebrados terrestres. A sua massa visceral fica no interior da concha, constituindo uma única peça. Usam um pé para a locomoção. São exemplo de gastrópodes os caracóis, caramuchos e lesmas. Bivalves são formados por 2 conchas articuladas e unidas por um ligamento. Entre as 2 conchas fica o corpo do animal. São moluscos de ambiente marinho. O corpo é constituído pelo pé e pela massa visceral. O pé é pequeno ou ausente. São exemplos de bivalves os mariscos, ostras e vieiras.
Cefalópodes. Os cefalópodes não apresentam concha. São os moluscos mais complexos, dotados de um sistema nervoso bastante desenvolvido e de olhos semelhantes aos vertebrados. Da cabeça partem os tentáculos, em número de 8 nos polvos e 10 nas lulas. Os tentáculos têm ventosas que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, como uma rocha. O polvo possui, ligada ao intestino, a glândula de tinta. Quando o animal é atacado, a glândula expele tinta, confundindo o predador e facilitando a fuga do polvo. São exemplos de cefalópodes: o polvo, a lula e náutila.